Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima. Vamos falar hoje com o Dr. Felipe Pérez. Fala, meu irmão, beleza? Beleza, galera. Como é que vocês estão? Prazer enorme estar aqui hoje. Agradeço muito o convite de vocês. Valeu, a gente agradece. Tô vendo o sucesso que vocês estão fazendo aqui. Já assisti os outros 3, foi um sucesso. Pô, massa. Vamos ver se eu tô à altura aí. Com certeza absoluta. É um prazer recebê-lo aqui conosco. E hoje nós temos o tema do 4º episódio, né? Qual que é o tema? Quem é Felipe Pérez? Primeiro, pô. Vamos lá, Felipe Pérez é residente do 2º ano de Oncologia da USP, né? E a gente trouxe o cara fera, o nosso fera da Oncologia. E trouxemos o cara aqui para falar sobre o nosso episódio número 4. Qual que é o tema, Pietro? Vamos falar um pouco sobre comunicações de más notícias. Eu acho que a galera tem super deficiência com isso. E não só muitas vezes, né, Felipe? Não tem nem noção e às vezes acha que não é necessário. Fala aí pra gente, cara. Exatamente. Durante a nossa formação médica, assim, foi raras vezes que eu, pelo menos, tive alguém para me ensinar como se comunicar, alguém para ensinar como acolher uma família, né? Então, isso é uma deficiência da nossa formação. Eu só fui aprender isso, acho que no final da residência de clínica médica e agora na oncologia, né? E, a gente percebe que faz diferença, né? Mesmo se você dá uma notícia ruim, se você falar que é um óbito, é um diagnóstico de câncer, se você faz a comunicação de uma forma acolhedora, você vê que a família, no final até te agradece, né? Te agradece pela honestidade, pelo acolhimento. Então, isso é fundamental para a carreira de qualquer médico, qualquer especialidade. Excelente. Então, a importância do tema aqui, né? A gente discutir uma coisa que a gente, então, não discute tanto na graduação, né? A gente acaba passando a graduação, se formando na faculdade, sem um acesso muito importante a esse tema. Então, tamanha importância para a gente discutir aqui nesse episódio. Então, temos bastante importância. E uma coisa que a gente gostaria já de começar aqui as perguntas para o Dr. Felipe se é um questionamento para a gente deixar aí para os ouvintes. A família faz parte do cuidado? Nós devemos satisfação ali à família, não devemos? Como é que é isso? Após o paciente for, finalmente a óbito ali, ter uma intercorrência, um desfecho ruim, desfavorável, vir a óbito, acabou o nosso cuidado? Como é que é isso na prática, doutor Felipe? Justamente, né? Tem gente que acha que, assim, não deve satisfação à família, né? Após o paciente é óbito, às vezes não quer conversar direito, não quer acolher os sentimentos, mas a família, ela faz parte do cuidado do doente, entendeu? Então, após o óbito, o luto, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser abraçado. Isso faz parte do cuidado do paciente que já faleceu. Excelente. Então, é fundamental. Não é à toa que quando a gente tem uma rotina de terapia intensiva, né, Vitor? Quem faz a conversa com as famílias é realmente o cara que está todos os dias, né? É o rotina, porque é ele que vai criar a relação, né, de vínculo e vai acompanhando o paciente, e isso não pode ser algo de uma hora para outra, né? Você chegar aí, agora eu vou falar. Nunca tive contato com a família, não sei quem é o paciente, não acompanhei o caso, e aí eu vou falar. Cara, é muito difícil. Com certeza. E a gente que vive eu e o Pietro, né? A gente faz terapia intensiva e o Felipe faz oncologia. Então, queira ou não queira, a gente lida com esse tipo de situação o tempo inteiro, né? O intensivista e o oncologista também tem que dar más notícias o tempo inteiro. E a gente puxa um gancho aqui para a gente entender: a comunicação de más notícias é uma habilidade? Eu consigo desenvolver isso com o passar do tempo? Como é que é isso na nossa prática, Felipe? Assim, acho que durante a nossa formação, a gente sempre teve um profissional que às vezes tinha uma facilidade maior na comunicação, a gente achava que ele tinha algum dom, tinha alguma facilidade, nasceu assim, né? Mas a comunicação em si, ela é uma arte, mas que tem técnica por trás. E quanto mais você aplica a técnica, quanto mais você faz e recebe o feedback, melhor você fica, né? Então, aprender a técnica e aplicar. Felipe, se eu for colocar numa balança, empatia e técnica, qual que é mais importante aí? Qual que tem mais peso? Empatia é fundamental. Tá? Empatia é fundamental. A técnica é só para dar um molde, né? Mas a sua personalidade, a sua vontade de querer fazer bem ao doente, é isso que vai fazer a diferença no final. Excelente. Então, mas só que infelizmente essa é uma técnica que ninguém, a gente da medicina, gosta de treinar, né? Porque isso significa que a gente tem que trazer uma notícia ruim, tem que dar um desfecho para o paciente que não foi tão favorável, ou até comunicar um óbito, né? Então isso gera um sentimento ruim e então tá aí a importância da empatia. Então falamos da importância da empatia e vemos aqui, comentamos sobre a técnica. E aí, que técnica é essa? Como é que eu devo seguir essa técnica? Como eu faço para dar essa má notícia para um familiar ou para o próprio paciente ali?
Justamente, a técnica em si é para dar um guia, tá? Não Excelente. é para ficar engessado naquele molde e ficar passo a passo ou ficar preso naquilo, tá? Então, acho que todo mundo já ouviu falar do famoso Spikes, né? Esse é o método preferencial que nós utilizamos, clássico. É o que vocês usam lá na USP. Isso. Perfeito. Exatamente. E, assim, ele pode ser aplicado em diversas situações, né? Seja você dar um diagnóstico de um câncer, dar um diagnóstico de um óbito, ou até mesmo imagina uma paciente de 20 anos que teve um diagnóstico de diabetes, Sim. né? Então, isso é uma má notícia para a paciente. Com certeza. O médico, às vezes, ele acha que é trivial. Um diabetes. Mas não, a paciente vai tomar insulina pro resto da vida agora. Doença que vai E aí? acompanhar ela o resto da vida, né? Que vai gerar complicações ali da doença e mudanças de estilo de vida. Não, é interessante demais isso aí, porque o que acontece? A gente tem vários trabalhos que a gente vai observar que se a gente, no início do diabetes, a gente controlar muito bem o diabetes, a gente sim vai conseguir diferir desfecho. É diferente de eu pegar esse paciente que, vou controlar mais ou menos o diabetes até o final de 5 anos, por exemplo, depois que eu vou pensar em otimizar muito depois de 5 anos, eu não tenho tanto desfecho, já tenho lesões de órgão-alvo. Então, assim, isso que é o detalhe, porque, se ela não entender o que é o diabetes e a complexidade que isso significa, ela não vai fazer uso de medicações. Com certeza, com certeza. Então falamos do protocolo Spikes. O que é esse protocolo Spikes? Conta pra gente, vamos discutir um pouquinho mais sobre esse protocolo. O protocolo Spikes em si, ele é um acrônimo, né, derivado do inglês, de uma sequência de etapas que a gente deve utilizar na comunicação. Perfeito. O S, ele vem justamente do setting up, né, que é você preparar o ambiente. Perfeito. Depois vem o P de perception, que é você entender o quanto a família, o quanto o paciente sabe que está acontecendo. O I de invitation, é você justamente entender se de fato o paciente quer participar daquela conversa, se ele quer receber essa notícia ou se ele vai delegar para a família, né? Então é importante o médico estar ciente disso em vez de sair falando sem ver a opinião do paciente. O K de knowledge, que é dar a notícia em si. O E de emotions, você abraçar as emoções do paciente. E por fim, o S de strategy and summary, que você vai determinar os próximos passos para ele, às vezes fazer um resumo se ele não entendeu direito. Perfeito. O que eu vejo na minha prática clínica, né, como terapia intensiva, eu vejo muito que os médicos não dão tanta importância ao perception. Eles não acionam antes o conhecimento da família para entender, até para entender qual que é a situação socioeconômica da família, se você vai ter que dar essa notícia de uma forma mais técnica ou de uma maneira mais informal, se a família está entendendo o que está acontecendo, né? Porque uma coisa é a gente chegar numa família que não tem percepção do que está acontecendo. Outra coisa é você já acionar a família e ela já falando, caramba, doutor, a gente já sabe que ele está muito grave, a gente já está esperando ali os últimos momentos, a gente consegue dar uma notícia um pouquinho de uma forma mais direta. Agora, aquela família que está em estado de negação, que fala a todo momento, não, a gente sabe que vai dar tudo bem, que nada é impossível, vamos lá e tudo. Essa é uma família que você tem que construir uma notícia de uma maneira mais sutil, né, de uma maneira mais suave. Então, eu acho que o perception, muitas vezes negligenciado pelos médicos que não conhecem o protocolo, acho que faz uma extrema diferença na empatia e nessa comunicação de más notícias. Vocês também têm esse entendimento? Certeza. Você notado, Felipe, que muitas vezes o familiar que menos entende é aquele que menos acompanha? Com certeza, com certeza. Tem até um termo, né, que é o familiar de Londres, né? Ok. Que é aquele paciente que tem a família, mas que do nada chega um outro familiar que naquele momento ele quer participar, ele vê que negligenciou o cuidado durante a vida e agora ele quer fazer uma diferença. Então ele começa a ser combativo, A gente vê isso ele muito. começa a questionar o que está sendo feito, né? Então, é esse familiar que tem que ser trabalhado principalmente. Isso é muito comum, né? A gente vê isso bastante. A gente vê, às vezes, até que você comentou bem sobre essa negligência durante a vida. E durante ali as fases finais, o familiar, em vez de entender que às vezes você dá uma medida mais de suporte, né, de priorizar conforto e dignidade, seria uma conduta mais assertiva do que você querer fazer tudo, que submeter um paciente a um procedimento invasivo e gerar mais sofrimento, com isso, A né? gente deixa muito claro isso aí, né? De falar de, eutanásia é proibido, é crime, não se faz. A
distanásia, né? É de fazer extremo, mal, né? é de você estar ali e não entender o contexto, né? O sincero, o prognóstico do paciente, entendeu? Aí a gente tenta fazer a ortotanásia, né? A ortotanásia de a morte certa, de morrer na hora que deve morrer. Tem fatores que a gente tem que entender que nós somos limitados, somos seres humanos. Exato. Chega um momento que nós não temos mais como interferir na vida daquele paciente. E aí sim a gente tem que ir passando, e o mais interessante, né, é conseguir passar isso num contínuo para a família. E chegar aí, estamos tratando, por exemplo, uma sepsis, mas é um paciente de 88 anos, que é um renal crônico conservador, e que etc. vai agudizar essa função renal. Que ela já não tem já as funcionalidades orgânicas como antigamente teria. Então, assim, passa um contexto grave, talvez um contexto que pode ser mutável. Né? Uhum. E assim, e se por acaso essa sepsis virar um choque séptico, etc, e assim começar a ver, entender na família que tiver o entendimento, aí você vai entendendo até que ponto a invasibilidade você consegue, né, tratar esse paciente, mas é muito complicado. Esse termo do familiar de Londres que o Felipe trouxe para nós é excelente. Eu não conhecia o termo em si de familiar de Londres. Não conhecia essa terminologia, mas eu já vivenciei muito essa família combativa. Já vi muito londrino, né? Sem saber que era de Londres. Agora nós sabemos que é o familiar de Londres. Então, enriquecimento de conteúdo aqui para nós. Felipe, te perguntar um negócio. E quando é que entra a empatia nos pais? Desde o início, quando eu vou, no final, que eu vou começar a falar do knowledge, abraçar o familiar, etc. Ou desde o início eu tenho que saber falar, né? Tem que... Fala pra gente um pouquinho, quando é que você geralmente costuma fazer? Como é que é? Assim, a empatia faz parte da relação médico-paciente, né? Então, em qualquer relação médico-paciente, você vai ter que ter a empatia. Ela tem que estar presente desde o início, né? Antes mesmo de você pensar em dar uma má notícia, antes mesmo de você pensar no prognóstico do paciente, tem que ser no momento inicial que você conheceu o paciente. E eu acho que a parte principal para você criar um vínculo em si é na parte do emotions, né? Quando você já deu a notícia e o paciente tomou o choque, né? Então, nessa fase, a gente vai discutir um pouco mais para frente, Perfeito. mas você consegue acolher as emoções do paciente, você consegue criar um vínculo ali e dar suporte, que é aquele momento que ele precisa. Perfeito. Então vamos percorrer então as etapas do Spikes aqui pra gente. Então vamos lá. Então vamos começar pela letra S, Setting Up. O que é o Setting Up, Dr. Felipe? Fala para nós um pouquinho. Justamente a gente começa preparando o ambiente, né? A gente tem que ter consciência do ambiente. De forma geral, a gente tem que ter um quarto mais isolado, né? Sem barulho. A gente tem que ter, muitas das vezes, desligar o telefone, né? Não pode tocar um telefone durante uma conversa. Né? Excelente. Isso quebra totalmente o vínculo ali. Você pode, nesse momento, deixar um copo d'água preparado, né? Um lenço. Outra coisa que muita gente não pensa é assim... a importância da paridade, né? Quando você for chamar uma reunião familiar, você tem que saber quantas pessoas vão vir para a reunião familiar, de forma a você igualar a quantidade de pessoas da família com a quantidade de pessoas da equipe médica. Bacana. Então, se vem assim 4 pessoas da família, coloca 4 pessoas da equipe médica. Perfeito. Chama fisioterapia, chama enfermeira, chama interno, né? De forma... Às vezes a gente usa o interno também. Não chama interno interno tem sua função. Interno faz cada É só ele não falar nada. É só ele ficar quietinho ali. Ele vai ficar ali quietinho, sem falar nada. Voto de silêncio, pelo amor de Deus. Acabou. Não, a gente gosta muito dos nossos internos aí. Vamos chamar assim. Outro ponto importante, além dessa paridade, todo mundo está no mesmo nível. Todo mundo está sentado, né? De forma a não ter ninguém superior a ninguém. Nem a família, nem a equipe médica. Nossa, excelente. Tá? Sou um paciente, um familiar mais combativo, que quer ficar em pé, não aceita sentar, fica em pé também, conversa com ele, entendeu? Perfeito. De forma a não... Sempre no mesmo nível. Sempre no mesmo nível. Se tiver sentado, vamos dar a notícia sentado. Se a família em pé, vamos dar a notícia em pé. Exatamente. Mas muito Perfeito. ruim dar em pé a notícia, né? Péssimo. Mas às vezes é o que você tem, né? Não, tudo bem, mas ainda mais quando é idoso, né? Porque assim, essas 2 semanas atrás, tive um senhor que faleceu no dia que ele fez 60 anos de casado. E a idosa com 88 anos de idade, como é que eu dou uma notícia pra uma senhora dessa em pé? Não, se ela não quiser sentar. O ideal é todo mundo estar sentado. Sentadinho. Poxa, Perfeito. difícil. E é importante conhecer a história do paciente, né? Imagina, a gente dá uma história que a gente não conhece muita coisa. Como é que a gente pode fazer pra minimizar esse risco de não conhecer muito bem a história? Conta pra gente como é que você faz. Assim,
Claro que você tem que conhecer o caso do paciente, Sim, estudar, né? Eu, assim, imprimo a última consulta e deixo no meu colo aqui. Qualquer coisa eu dou uma olhada, vejo aqui o que está acontecendo. Perfeito. E se não souber também, não tem problema, Excelente. tá? Só falar, eu não tenho essa informação nesse momento, mas vou buscar a informação e depois a gente conversa. Excelente. Melhor eu entender que eu não tenho essa informação e que eu vou buscá-la do que dar uma informação que eu não sei, uma informação errada. inverídica, né? Exato. E não é problema nenhum eu consultar um prontuário, eu consultar isso aí que você falou pra gente ter a última evolução, né? O último desfecho ali impresso pra gente consultar. Então não há problema nenhum nessa situação. E vamos falar um pouquinho daquele grande problema, da família estressada, da família combativa. E aí, como manejar essa situação? O que a gente faz? Delicado. Delicadíssima essa situação. E aí, como é que a gente faz? Sua estratégia aí, Felipe. Acontece muito também em pronto-socorro, né? Bastante. Tá demorando o atendimento, o que tá acontecendo, né? Fica gritando com a enfermagem, com a equipe, Sim. né? Então, assim, acho que a gente tem que ter uma postura... mesmo se a gente for plantonista ali da porta, a gente tem que ter uma postura de ser o responsável pelo serviço. Sim. Então a gente vai até o paciente, né, o familiar estressado, e vamos levar ele para um lugar reservado. O que a gente não pode fazer é ficar batendo boca na frente de todo mundo, dar ibope para essa pessoa, senão ela cresce muito e você perde o controle da situação. Então o ideal é trazer para um local reservado e aplicar até mesmo o protocolo Spikes, entender o que está acontecendo e acolher esse familiar. Perfeito. Não ser combativo, né? Não Exato. tentar se igualar o nível ali, tentar conversar e tentar minimizar esse estresse do familiar, né? Exato. Então acho que a gente falou bem aqui do S, né? Do Setting Up. Vamos passar então um pouquinho aqui para a letra P, né? Para a segunda letra do nosso acrônimo, a Perception. E aí, conta pra gente o que é esse negócio de Perception, fala mais a fundo aí pra gente entender o que é esse P do Perception. Você já tinha iniciado aqui um pouquinho sobre essa fase, né? Eu acho que a parte fundamental da conversa é essa. Tá? Excelente. Para você entender se você está tendo uma conversa eficaz, né? Uma conversa boa, você tem que perceber quem está falando mais. Se é a família que está falando mais ou se é você que está falando mais. Perfeito. Né? O ideal é a família estar falando mais. Né? Se você está falando mais, tem alguma coisa estranha, tenta contornar, refletir sobre o que você está fazendo. Né? Ok. E, assim, essa é a parte fundamental para você entender o quanto que a família sabe, o quanto que ela está entendendo de tudo que está acontecendo. E, posteriormente, isso vai ser fundamental para você alinhar uma expectativa e realidade. Né? Se ela tiver com uma expectativa muito errada nesse momento, você já deixa esse gancho para puxar depois. Nem à toa que o Perception começa com uma pergunta, né? E você sabe o que está acontecendo? E aí? E aí, que perguntas que a gente pode usar, Felipão? Então, assim, você quer ouvir o familiar. Perfeito. Então, Exato. é importante você ter isso aí. O Perception é o feedback que você tem deles. Exato. Não é o que você vai explicar. Não, é o contrário. Calma aí. Tem tudo no seu momento, seu propósito, né? Com certeza. E, assim, essa é uma frase que eu até gosto de usar, né? Eu falo assim, antes da nossa equipe médica começar a falar, eu queria mais entender de vocês, o que vocês estão entendendo, o que está acontecendo, né? Até que ponto vocês estão sabendo. E deixar o espaço sempre aberto para eles poderem falar, né? Estando assim bem livre para entender realmente o que está acontecendo. Não ficar interrompendo toda Não hora, ficar deixar um papo mais interrompendo. fluido, né? Exatamente. A gente na medicina, a gente tende a interromper muito os nossos pacientes, né? Então a gente fala, interrompe ele a todo momento, então deixar a família falar e entender seria mais importante ali, né? E assim, nessas horas também, quando você começa uma conversa, é importante você se apresentar, né? Você se apresenta e fala a sua função. E a sua equipe também vai falar, se apresenta e fala a sua função. E o familiar vai apresentar o nome e o grau de parentesco. E é bom você já anotar, né? Porque se for muita gente, você vai esquecer. Então, 6 pessoas, né? E Apresenta todo mundo, esse aqui é o interno. Aí você apresenta o interno. Apresenta o interno. Beleza. Saber entender todo mundo que está envolvido naquele cuidado, né? Mesmo isso. que seja um interno. Brincadeiras, rapaz. E nesse momento, assim, é bom você perceber quem que é o cuidador principal. Ok. Tá? Geralmente vai ser a pessoa que mora junto, um filho, uma filha, né? E você pode começar direcionando a pergunta, porque você vai perguntar, o que vocês estão entendendo que está acontecendo? Aí ninguém vai falar nada, né? E aí você pode falar, e você? Qual a sua opinião? O que você está pensando? Já tentando identificar Excepcional. o cuidador principal, né? Até porque o cuidador principal é esse cara que não é de Londres.
É o cara que tá perto. É o que tá vendo a coisa pior. Assim, né? Tá vendo o idoso que seja, por exemplo, como um exemplo aí. Tá vendo ele ficando cada vez mais frágil. E tem sentido, né? Essa evolução. E é o cara que vai ter mais percepção na hora de falar, até porque ele vai falar, galera, ó, não, vocês estão por fora. Eu tô vendo, eu tô vivenciando esse sofrimento, isso aí. Né? Essa evolução. E o que fazer com a família com expectativas irreais ali? Como é que a gente faz quando a família chega com uma expectativa totalmente diferente do que o quadro do paciente está evoluindo para tal? E aí, o que a gente faz nessa situação? Desespera? O que a gente faz? Desesperar não, né? Não, jamais. Manter a inteligência emocional e a calma é sempre importante. O tempo inteiro. Assim, isso acontece muito na oncologia, tá? Geralmente um paciente que tem um câncer metastático, já avançado, grave, e a família, assim, tem uma expectativa de cura, Perfeito. tem uma expectativa que ele vai melhorar, e você vê que ele só está internando toda hora, né? Então, é importante, nessa fase do Perception, você deixar esse espaço aberto para entender sobre isso, mas você pode utilizar uma pergunta que vai acessar, de fato, esse emocional, né, que vai acessar, de fato, essa expectativa da família, que é justamente uma frase que eu aprendi dessa forma e não pode ser mudada. Tá? Manda para nós, então. Ensina pra gente. Que é uma frase assim, como você imagina que as coisas vão ser daqui para frente? Né? Excelente. O ponto forte dessa frase é como e o imagina. Tá? Perfeito. Isso, o paciente ele começa a parar, olhar para si, o familiar olhar para si, refletir, realmente ele tá internando toda hora, como é que vai ser daqui para frente? Né? Um ponto de reflexão no meio da conversa. É um ponto de reflexão. Isso excelente. É uma frase poderosa, muita gente chora nesse momento, tá? Muita gente fica emocionada. Porque acho que cai na real, cai né? Na real. Cai na real. Entendeu? Estratégia muito boa. Excelente. E você usa em que momento? Eu uso nesse momento do Perception, deixo a pessoa falar, e aí depois eu abordo isso. Porque nesse momento é pra pessoa falar. Eu não vou ficar discutindo agora. Entendeu? Eu quero entender o que tá acontecendo. E depois que ela falou, imagina, expressei essa frase pro paciente ou pro familiar que recebe, e ele ali começa a chorar, começa a ter ali um enfrentamento negativo, começa a ficar meio desesperado, e aí, já interrompo, já começa a falar, ou fico quietinho na minha esperando? Assim, quando tem um momento mais emotivo, tá? É sempre bom você, primeiro, não começar a atropelar as coisas. Excelente. Né? Você estar disponível, você, por exemplo, ter um toque afetivo no momento, que é justamente você colocar a mão no ombro do paciente, falar, eu estou junto do senhor, minha equipe médica vai te dar todo o suporte, a sua família vai te dar todo o suporte, tá? Então, é você, de fato, assim, acolher as emoções e não ficar atropelando as coisas. Tá? Excelente. Então, perfeito. Acho que a gente fechou aqui sobre o P de Perception, né? Podemos avançar aqui para a nossa próxima letrinha do acrônimo, Invitation. O que significa esse Invitation, doutor Felipe? Conta para nós. Boa. Então, depois da gente entender, de fato, o quanto a família sabe, ou o paciente sabe, né? É importante a gente ver se o paciente está disposto a continuar essa conversa, tá? Excelente. Essa parte. Pouca gente faz isso. Isso muita gente esquece. Com toda certeza. Porque até mesmo muitas das vezes a família está falando, o paciente não está falando nada. O paciente está esquecido no canto. E nesse momento, principalmente quando você vai começar a falar, você deve se voltar para o paciente. E assim, uma frase que eu utilizo é justamente em relação à saúde do senhor. O senhor é uma pessoa que gosta de saber sobre tudo, ou prefere que eu converse em separado com a sua família, né? Perfeito. Então, assim, muitas das vezes o familiar vai dar ok, ele vai falar, não, eu prefiro saber sobre tudo, eu quero conversar sobre isso. Ou não vai falar, tá? Ele vai falar, não, eu prefiro que a minha filha tome conta da situação, e você naturalmente respeita essa posição dele, vai para uma sala reservada, pede licença para o paciente. E se ele falar para você que quer saber de tudo, mas você sentir que ele não está preparado para isso? Isso é uma situação muito complicada, acontece. Com certeza. Tá? Nesse ponto você poderia falar, até que ponto você quer saber? Né? Você realmente está preparado para saber sobre tudo isso? Né? E dá medo, é óbvio. Você chega a falar certeza, de uma né? forma mais superficial, ver se ele pega. Com e certeza. aí vai aprofundando de repente. Vai tentando né? ser mais delicado com a notícia, Com certeza. né? E você não precisa assim, falar tudo de uma vez. Né? Você De forma cria alguma. um vínculo
e vai destrinchando em consultas, em próximas visitas, né? Isso é importante, né? Não atropelar e de falar toda a informação numa consulta, sendo que o paciente às vezes não está preparado para receber aquela notícia, né, de uma hora para outra, assim. Então isso realmente pode acontecer. Mas na sua prática clínica, o que que você vê mais lá? Os pacientes querendo saber de tudo ou querendo relegar, Bacana, né, como fiel verdade. depositário à família? O que que você vê mais na sua prática clínica lá na USP? Eu vejo mais o paciente querer saber, tá? Mesmo o paciente com uma doença grave, um câncer avançado, geralmente ele quer saber. Mas aí essas horas pode dar uma complicada, né? Porque o que eu cansei de ver é, assim, eu chamo o paciente para o consultório e aí entra um familiar por trás e faz em mímica. Não, ele não sabe de nada, ele não fala nada, né? Então isso é um problema, né? Acaba criando um círculo do silêncio, entendeu? E essa é uma situação que, assim, não é boa para o paciente, tá? Por isso que é importante, nessa fase do invitation, a gente entender o quanto o paciente quer saber. Se o paciente quer saber de tudo, se ele quer participar do cuidado, tá? Nós temos que ser verdadeiros com ele, tá? A gente não vai esconder o diagnóstico, o prognóstico dele, se o familiar está pedindo, tá? Perfeito. Então, o que acontece? A gente tem evidências de que se o paciente ele quer saber, mas a família esconde, ele vai ficando cada vez mais embotado, vai ficando lentamente entristecido. Ele percebe que está escondido. Ele percebe que tem alguma coisa errada. É triste, né, cara? Isso quebra o vínculo com a família, quebra o vínculo com o paciente, com o médico. Então, ele acaba falecendo isolado, né? Sem um acolhimento tão necessário, Sem um acolhimento. Né? E quebra esse vínculo com o próprio médico, né? O médico, ele entende, poxa, o meu médico que tá fazendo aquele cuidado comigo não me fala quando eu quero saber, tá escondendo de mim, então quero ou não quero, aquela relação de confiança que ele tem com você como médico, a relação médico-paciente, vai estar afetada, né? Então... Até porque o seu paciente não é a família, né? Então, assim, é muito difícil. Você deve primeiro satisfação ao próprio paciente. Mas como é que você aborda essa questão, né? Você não vai atropelar a família e chegar falando, né? O que você tem que fazer é explicar para a família que, assim, no momento inicial, o paciente vai ficar mais triste, porém, ele vai conseguir trabalhar isso e, ao longo do tempo, ele vai conseguir se recuperar, entendeu? Perfeito. Do que justamente nessa situação desse círculo de silêncio, né? Então, primeiro é abordar a família. Às vezes, pede para o paciente sair da sala, conversa com a família, explica o porquê é importante e, ao longo das consultas, vai tentando abrir o jogo. Perfeito. Até porque um tratamento oncológico, né? Imagina, Felipe, com você, como é que é lá na USP lá. Como é que eu vou aceitar um tratamento de uma coisa que eu não sei o que é? Tem. O que mais tem é isso. Imagina. Aí, começa a ter um monte de reação, né? Porque tem várias reações, os quimioterápicos são gigantes aí, né? Tem grandes diferentes. Né? Efeitos colaterais. Então, como é que eu vou tomar... Rapaz, é muito difícil. E muitas vezes a família, que dá pra sentir, né, Felipe? Que a família, às vezes, abraça uma responsabilidade que eles não sabem que é, o tamanho que é. Sim. Entendeu? Acho que isso é uma coisa muito importante, porque eles acham, desde que a gente toma conta. A vida de uma pessoa. Exatamente. Que tipo de responsabilidade é essa que você está abraçando que, cara, você não pode mandar na vida de alguém. Delicado, né, cara? E depois, assim, se der algum problema, tratamento, se der algum problema, o paciente for a óbito, a família vai se sentir culpada. Fica culpada. Excelente. Entendeu? Exatamente. Ponto de extrema importância. Mas isso acontece muito lá no ICESP, tá? O paciente chega, lá só entra paciente com câncer confirmado por biópsia. Ok. Tá? Não entra ninguém para investigar. Perfeito. Então, às vezes o paciente está lá 3 meses no ICESP e ninguém falou que ele tem câncer. Isso é uma falha de comunicação do médico. Sim, tá? Com certeza. Então, infelizmente acontece. Perfeito. Então, recapitulando aqui, já preparamos o nosso ambiente, já entendemos o quanto a família e o paciente sabem ali e já sabemos se o paciente quer participar, se a família ali que vai ser o fiel depositário da informação. E aí, vamos então passar para a letra K, né, de knowledge, de conhecimento. E aí, como é que fazemos, como é que procedemos nessa fase da letra K, Filipão? Você tem alguma estratégia, Felipe, sua, assim, que você montou, cara, isso dá certo? Fala aí. Assim, minha não é, porque eu copiei dos outros e da literatura. Mas validou ela com sua prática clínica. Faz diferença. Lógico. E assim, nesse momento tem que ter 2 coisas em mente, tá? Primeiro é você preparar o terreno para notícia ruim. Okay. Você não vai chegar, então, morreu. Não é assim. Sim. Né? Você, primeiro, pode falar, infelizmente, as notícias que eu tenho para dar não são boas. Tá? Excepcional. Ou gostaria que as notícias fossem melhores, mas
Entendeu? Então Essa eu acho uma frase muito interessante. Você prepara o terreno. Não, e outra coisa, às vezes, ele descansou. Né? Tem palavras que não Vamos falar não vão sobre colar, isso daqui a pouquinho. né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Esse é o segundo ponto, né? Aí o médico fala, ele foi para um lugar melhor. Que lugar melhor? Foi para o hospital melhor? Foi para outro hospital melhor. Foi transferido para Essa UTI sua é ruim e foi uma outra melhor. Não, né? Esse é um ponto fundamental. Quando for a hora de falar, você vai falar a palavra abertamente. Vai falar, morreu. Vai falar, faleceu. É câncer, né? Então, não é para usar eufemismo nessa hora, né? Então, basicamente isso. Perfeito. E vamos lá. Fizemos a parte do knowledge, entregamos ali a parte técnica para o paciente, entregamos a notícia. Vamos lá. Jogamos aquela bomba no colo dele. E aí? Com certeza o paciente, a família vão se desesperar, vão começar a chorar, vão até passar para a primeira fase ali de negação e tudo. E aí, o que devemos fazer nessa situação? Aquela situação ali que emocionalmente é uma situação complicada e instável, o médico fica numa situação que ele não tá muito confortável. E aí, o que eu faço nessa situação? Essa é uma situação assim que eu acho que é o ápice da conversa. Isso, né? o ápice sentimental ali. Infelizmente é onde a gente quer chegar. E que a gente quer e não quer chegar, né? Porque a gente sabe que a gente não queria, né? Mas infelizmente temos que chegar. E aí? Então, nesse ponto, eu acho que é um ponto de muito erro dos médicos de forma geral. Tá? Que é o quê? Você vai falar, faleceu, é câncer, e aí você vai ficar em silêncio. Esse é o ponto fundamental. O silêncio ele é muito poderoso nessa hora. Depois de dar a notícia, o médico só vai falar depois que a família falar, ou que o paciente falar. Mesmo que isso demore 1, 2, 5 minutos. Perfeito. Já aconteceu comigo, ficar 5 minutos olhando para o paciente olhando para você, ninguém falando nada. Perfeito. Isso é fundamental, porque o paciente ele está processando o que está acontecendo. Né? Porque às vezes você fala, é câncer, o tratamento é esse, é aquele, é outro... Mas o paciente só tá lá, é câncer. E tudo que você falou, ele não ouviu. Não processou ainda próximo passo, não processou. Então, o silêncio, ele é fundamental nessa fase. Mesmo que ele seja pra gente, como médico ali, bem desconfortável. Né? Fica quietinho ali na sua, respeita o sentimento do paciente. Isso. E geralmente, o que você tem, Felipe? Qual que é esse retorno que ele te dá? Porque exclamação, meu Deus, Senhor, agora que eu vou fazer? Isso não é o retorno que você espera. Existe um retorno que ele vai te dar. Tem algum sinal, algum retorno? E aí, doutor, algo desse tipo, que ele chega e aí ele te dá te dá a chave para você abrir a porta e continuar a conversa? Geralmente o paciente depois eu falo, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Mas isso vai demorar. Sim, tá? Então, no tempo dele. E antes disso, ele vai ter justamente a parte das suas emoções, né? Suas emoções vão ficar afloradas ali. Muitas vezes ele vai chorar, muitas vezes ele vai ficar desesperado, tá? E aí vem justamente o acolhimento, tá? Esse acolhimento vem justamente do toque afetivo que eu comentei, né? De você estar disponível para a família. Então, o que o paciente precisa nessa fase é ele entender que ele não está sozinho, né? Você pode falar assim, olha, seu José, eu vou estar aqui, eu estou aqui com o senhor, a minha equipe está com o senhor, nós vamos dar todo o suporte para o senhor, sua família vai estar aqui, o senhor não está sozinho, a gente vai trilhar essa jornada juntos. Perfeito. Entendeu? Então é isso que o paciente precisa ouvir. E às vezes nessa fase é segurar na mão dele, olhar nos olhos, tá? Não precisa falar, não precisa puxar assunto, tá? Só o toque afetivo. Exatamente. Já bastaria. Lembrar que toque afetivo, né, igual, não é algo mecânico, né? Você ali é o momento mais difícil da vida dele. Sim, então, assim, tem que tirar tudo o que você tá pensando de medicina, tudo. Agora você tá tratando como se fosse um familiar. Por isso que não pode ser engessado. Por isso que não pode ser... você tem que ser espontâneo, mantendo uma técnica por trás, alguns gatilhos, né? Uma coisa que eu falo muito com meus alunos é... Você tá dando aquela notícia ali, aquela notícia ruim, né? Para o paciente ou para a família. Aquela notícia vai mudar a vida daquele paciente para sempre. Exato. Então ele vai mudar muita coisa, vai mudar hábitos, vai mudar o jeito de lidar com outras pessoas, vai mudar a vida dele para sempre. E a má notícia quem deu foi você.
Então a má notícia, como o nosso cérebro faz muita associação, está com o seu rosto. O seu Sim. rosto vai ser associado à má notícia. É. Então isso realmente é complicado. Respeitar o sentimento do paciente, da família, é extremamente importante. E já tirando esse gatilho, então vamos prosseguir para a próxima letra do protocolo. Emotions. E aí, como vamos lidar com essas emoções? É justamente isso que a gente tá comentando, né? Tem algumas coisas que você pode fazer, algumas coisas que você não pode fazer, tá? Sim. Uma das coisas que você não pode fazer é assim, o paciente está numa intensa emoção, ele está com dor, tá? E você fala, eu sei como é, eu entendo. Você não entende, você nunca passou por isso. Então, o máximo que você pode falar é eu imagino como seja. Total relevante, né, cara? Perfeito. Você chegar e falar, não, eu sei o que é isso. Não sabe de nada. sabe. É nessa hora que você leva uma patada sem querer. Sim. Né? Você tá ali ajudando, você sabe o quê? Você sabe o quê? Não entra no buraco que você acabou E de gera raiva no paciente. Você acabou Cada de sentimento é destruir único, né? tudo que você fez até aquele momento. Exato. Cada sentimento é único, cada família reage de uma maneira, né? Exatamente. E assim, você vendo as expressões faciais do paciente, o comportamento não verbal, você pode tentar aflorar essas emoções, tentar conversar sobre isso. Então você pode falar, essa notícia parece ser frustrante. E aí ele fala, né? Ou deve ser muito difícil ouvir isso. Outro exemplo, eu estou impressionado com a sua coragem de lidar com essa situação. Né? Então essas são formas de você acolher o paciente. Perfeito. E respeitar, então, sempre o sentimento dele ali, né? Não se colocar como eu sei o que é isso, eu sei o que você está sentindo. Então, de extrema importância vai ficar essa lição aqui para nós. Então, lidamos com as emoções, né? Entendemos aí, fizemos todo esse approach do paciente. E vamos continuar, então, para a letra S, Strategy and Summary. E aí, como é que a gente começa a abordar o paciente sobre isso? O que a gente faz nessa etapa, doutor Felipe? Nessa etapa final, né? Então, assim, a gente está numa situação que você deu uma notícia ruim, o paciente está intensamente emocionado. Então, nessas horas, você tem que entender se ele está disposto a continuar a conversa. Tá? Essa é a primeira fase. Então, você chega para o paciente e fala, estou vendo que o senhor está intensamente emocionado, está abalado. Você consegue continuar essa conversa agora? Você prefere que a gente marque uma outra consulta, converse num outro momento? Tá? Porque, justamente, você vai atropelando a mesma coisa. Né? Então, caso ele queira continuar a conversa, você vai justamente nessa fase definir os próximos passos. Sim. Talvez os próximos exames, próximo tratamento, ou até mesmo o próximo cuidado com ele. Não, nós vamos deixar o senhor no quarto junto com a família, tirar o sofrimento do senhor, te dar uma qualidade de vida. Né? Então, nesse momento que você vai tentar dar o norte para o paciente. Né? Outra coisa é a parte do summary, né? Se você perceber que é uma família muito simples, né? Uma família assim que tá difícil, você percebe que é difícil dela entender o cuidado, você pode, após explicar, né? Sempre explicando com termos leigos, tá? Você não vai ficar utilizando termos médicos, mas você pode, após terminar a sua explicação, os seus passos que você quer dar, perguntar para a família. Você consegue repetir com suas próprias palavras o que você entendeu? O que a gente acabou de conversar, que aí ela consegue internalizar e você consegue perceber, né? Muito mais importante, muito mais importante você repetir para eles ali o que aconteceu. Bom, então agora eu vou, óbvio que não, né? Chegar e falar assim, agora eu vou repetir para vocês o que aconteceu. Não. E aí? Quer dizer, então, essa informação entendeu, que eles processaram. né? Pô, óbvio, né? Bacana demais. E aí, nesse enfrentamento, importância da fé, como é que a gente lida com a questão da fé? A gente sabe que o brasileiro é um povo muito fervoroso, em ponto de vista de fé, de catolicismo. Religioso, talvez, demais. Não só de católico, todas as religiões cristãs, né? E outras não cristãs também. Mas, às vezes, o povo brasileiro é um povo muito religioso. E aí, qual seria a importância da fé nesse enfrentamento? A fé, às vezes, pode atrapalhar algumas situações ou não? Isso é um ponto que gera muita dúvida para os médicos. Sempre. Tá? Que justamente, às vezes, o médico ele não é tão religioso, não entende como vai falar de religião, de Deus com a pessoa, né? Eu acho que o mais importante em relação a isso é você validar a fé da pessoa. Isso é extremamente importante. Você não vai negar a fé, falar, esquece isso, né? Então, eu acho que um ponto importante é, assim, um jeito que eu uso para falar, tá? Bom, eu tô vendo que a fé do senhor é muito importante, tá? Eu acho que isso é fundamental, é o que nos move,
tá? É o que nos dá a direção, que nos faz acordar todo dia. Perfeito. Para Deus, não há limites. Sim. Porém, para o mundo dos homens, tem limites. Exato, perfeito. E, infelizmente, esses limites chegaram. Né? Então, Isso é você muito valida importante. a fé, mas você mantém o discurso inicial do que você acabou de explicar, tá? Perfeito. E assim, Isso é muito importante. Não E é quando a para gente acabar com fala, a fé do né? paciente, né? Muito pelo contrário. Porque a gente fala que as- existe milagre e existe a vida eterna. Entendeu? Se Deus quiser fazer milagre, né? Pode fazer milagre, como Jesus fez vários na Bíblia, né, e tal. Agora existe também a vida eterna. Então, assim, uma coisa não invalida a outra. Sim. Porque tem muitos que falam assim, mas pode acontecer um milagre. Claro, a gente não vai, óbvio que pode acontecer. Mas tem que entender que muito além do milagre é que, assim, ele vai estar num lugar melhor. Se, né, assim, como você acredita em vida eterna, acredito. Então a gente acredita também que isso aqui para ele é passageiro, mas tem um lugar muito melhor para ele. Com certeza. E outra coisa, lembrar que a fé, às vezes, ela age até como uma estratégia de resiliência para o paciente. Ele vai Perfeito. usar aquela fé, ele vai se apegar naquela figura que ele tem como crente ali, né? E usar isso como uma forma de resiliência, de uma forma de enfrentamento, de traçar estratégias positivas de ponto de enfrentamento. Então, se você combate esse alicerce do paciente, você Exatamente. vai prejudicar totalmente o enfrentamento dele. Então, isso não se faz, a gente não deve fazer isso, né? A gente deve, então, validar a fé, mas também entender que a gente chegou ali naquele limite terapêutico, né? Que como o Felipe trouxe bem pra gente aqui, chegamos ao limite no mundo dos homens, né? Que não Exato. há o que a gente fazer nesse momento do ponto de vista de curativo, né? Somos falhos e limitados, né? Falar bem isso, deixar bem explícito o paciente. Nós somos humanos, Exato. entendeu? E chegamos então vamos continuando. Chegamos então nesse ponto que a gente chegou no momento que eu não tenho perspectiva curativa no meu paciente. Já entendi que eu não tenho como curar aquilo ali, então me sobra agora cuidar e melhorar a qualidade de vida do meu paciente. É aí que vem uma vertente de cuidado que a gente vem muito difundido aí nos últimos anos, né? Que é os cuidados paliativos. E aí, como é que a gente faz essa decisão lá na oncologia de cuidados paliativos? É a família, é o médico? Quem que designa esse tipo de cuidado, esse tipo de decisão? Justamente. A responsabilidade de limitar o suporte do paciente, seja não levar o paciente ao UTI, não entubar, hemodiálise, etc., ela é uma decisão técnica. Tá? Perfeito. É o médico que vai julgar se o paciente é candidato ou não é candidato. Tá? O CFM dá respaldo para o médico sobre isso, tá? Seja da parte ética quanto da parte jurídica. Então, uma vez que você, como médico, julgou que aquele paciente não é candidato a tal medida invasiva, você não deve chegar para a família e perguntar: filha, você quer que entuba seu pai? Né? Porque isso vai acabar transferindo a responsabilidade. Se o paciente morre, a filha vai acabar se sentindo culpada: deveria ter entubado meu pai, ou não deveria ter entubado meu pai, né? O que você tem que fazer é o seguinte: você definiu, né, a proposta de cuidado, você chama a família, você aplica os spikes e, de forma assim, negociada, né, sem criar conflitos, informa para a família que o melhor para o paciente é, de fato, priorizar o cuidado com qualidade de vida e medidas de suporte para ele, sem fazer coisas agressivas que só vão prolongar o sofrimento no final das coisas. Priorizar conforto e dignidade ali, né? Seria a nossa máxima de cuidado ali. Total. E bom, Exato. pra gente finalizar aqui... Fala aí, Filipão. Tem só Aquele caso. Conta aí. Tem só uma dica antes dessa aí, Manda pra nós. que é o seguinte: a comunicação, tá? Ela é responsabilidade de quem fala, não é de quem ouve, tá? Perfeito. Maravilha. Então, no final, você sempre vai deixar um espaço aberto, né, para o paciente e para a família, e você pode perguntar: eu fui claro com vocês? Né? Vocês Perfeito. têm alguma dúvida? Tá? Porque se você fala para o paciente: você entendeu? É você que é o responsável. Você entendeu? Sim, Não é você que entendeu. Eu fui claro, né? Você assume a responsabilidade da conversa. perfeito. Detalhe Excelente. pequeno, né? É um detalhe Pequeno, pequeno. mas faz Total uma diferença. Abriu minha cabeça aqui nessa situação, realmente. Rapaz. Eu não havia pensado Total. realmente nessa situação, de colocar a responsabilidade para o comunicador e não para o ouvinte da Exato. notícia, Total. né? Total. Filipão, fala pra gente aí um caso que você tem alguma coisa que vem na sua cabeça em relação a algo crítico que aconteceu que pode ficar como lição pra gente Pra aí? gente um caso que marcou ali a sua prática clínica, conta pra nós aqui, todo mundo quer saber. Caso eu tenho
Um monte, né? Inúmeros, Inúmeros, é né? seu cotidiano, né? Você Cotidiano. Mas assim, eu tenho um caso que mais me marcou. Conta tá? pra nós. Ano passado, onde a residência ficava mais na enfermaria, tá? E a gente roda de grupo e eu acabei tendo esse novo paciente nessa semana, tá? Não era meu paciente no momento. O que acontece? Era um paciente de 65 anos, com adenocarcinoma gástrico, células aneudicineite, era um T3N3, uma doença bastante volumosa. Ele foi operado, tá? Foi operado upfront. A ideia, assim, se operou upfront, faz químio depois. Perfeito. Esse é o tratamento padrão. Beleza. Só que ele operou, ele estava aos cuidados da cirurgia e ele teve algumas complicações pós-operatórias. Tá? Ele teve fístula pós-operatória, teve estenose da anastomose. Então ele já estava muito caquético, com ECOG 4, ele já estava com nutrição parenteral. Perfeito. E ele veio da cirurgia para a clínica justamente porque a cirurgia não conseguia mais cuidar dele, né? Ele teria que ser reabordado, mas ele não tem condições clínicas. Ele veio justamente para a gente continuar os cuidados e, se tiver alguma condição clínica, reabordar, principalmente a estenose da anastomose. Muito bem. Cheguei lá na segunda-feira, um caso novo, né? Muito difícil. Eu cheguei ao leito, a família extremamente combativa, a filha, que era a principal cuidadora, estava lá, não sabia informações porque o pessoal da cirurgia não conversava direito, tá? Não sabia direito o que estava acontecendo, e isso foi uma situação muito difícil, porque o paciente estava internado há 30, 40 dias, tinha uma série de complicações. Eu cheguei lá no meu primeiro dia, já estava perdido, não sabia todas as informações, né? Geralmente são muitas, né? Muitas. É muita recorrência que vai acontecendo com pacientes mais crônicos. Exato. E, assim, isso foi um caso marcante, por quê? Porque eu consegui acolher essa família, tá? A primeira coisa que eu fiz ao leito, junto dessa filha, foi me mostrar que eu estava disponível, que eu estava interessado em ajudar e que eu não sabia tudo o que estava acontecendo, mas eu falei, eu quero te ajudar, eu vou estudar o caso, eu vou entender, vou discutir com meus chefes para a gente definir o que é melhor para ele, tá? E era um caso particularmente difícil porque, assim, era um paciente que operou, teoricamente ele não tem mais câncer, mas ele tem uma série de complicações e que eu não consigo tratar dele, entendeu? Perfeito. E, assim, ao longo do tempo, eu consegui criar um vínculo com a família assim, fazer com que eles ficassem mais confortáveis, tá? Infelizmente, o caso evoluiu mal, tá? Mesmo assim, sendo um paciente que já tinha toda a sua doença extraída, ele, infelizmente, vai falecer das suas complicações, tá? E, nesse momento, assim, o fato de eu ter me colocado à disposição, eu ter tentado ajudar o paciente da melhor forma possível, no final a família foi me agradecer. A família falou, muito obrigado, mesmo o paciente falecendo, um paciente que nem câncer mais tinha. Então, eles perceberam que o fato de ter alguém ali do lado deles, fazendo de tudo por eles, né? Isso foi o que... Determinante, né? E, assim, o luto deles foi bem mais tranquilo do que se o paciente tivesse morrido sem saber falar nada, sem eles saberem falar sobre nada. A importância do acolhimento. A gente agradece até pelo compartilhamento dessa história maravilhosa, né? Bacana, Felipe. Só acho que é isso que excelente. A gente quer, né? Esse é o nosso alvo aí. Não importa. A gente espera que todos os pacientes evoluam bem, mas nem infelizmente sempre, nem né? sempre acontece. Mas é importante a gente ter esse tipo de empatia, esse pouco de cuidado. Hoje, dia do médico, né? A gente tem que lembrar disso, né? Parabéns aos nossos colegas aí. E lembrar sempre, curar quando possível, acolher sempre, né? Com certeza. Bom, Felipe, muito obrigado. Muito obrigado agradecemos aqui por esse bate-papo maravilhoso. Excepcional. Né? Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo aqui. Estou à disposição, caso algum ouvinte tenha alguma dúvida, a gente conversa de novo. Com Show certeza. De bola. Sucesso para vocês. Podcast tá top. Sigam lá no Instagram, Dr. Felipe tá no Instagram, Pérez_Fel. Exatamente. É isso? Exato. E agradecemos novamente aqui a esse brilhante bate-papo de Dr. Felipe Pérez. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, galera. Até a próxima. Estamos encerrando aí o 4º episódio, né? E fique forte. Até logo a todos. Emergencast. Sigam @Emergencast nas mídias sociais. Boa. Nos escutem no Spotify. Tamo junto. Grande abraço. Até mais. Tamo junto. Valeu.